Saudações a todos, sou Marcos Arino, Pabaloi Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, blog tradicional www.urumilá-fa.com.br. Se você gosta de ler, vá no blog, se você prefere ouvir vídeos, né? Ficar ouvindo, fique por aqui. Lembro também, né? Vou falar meu jabá aqui, tem livros lá na Amazon, eu tenho 3 ou 4 livros, já nem lembro mais. Na amazon.com.br em formato Kindle, não tem livro físico, só livros digitais. E pode ter algum assunto que interesse a você lá, sobre das coisas que eu me disponho a falar, tá bom? Então não deixe de ver essas fontes. Bom, vamos lá, feito o jabá. Nesse vídeo eu vou atender uma sugestão de um comentário, né? Lembra, eu leio os comentários das pessoas. E eu vou fazer um vídeo explicando os ibôs, né? Os ibôs que se usam em Fá. Como eu digo para vocês aqui, eu não falo de Odu, né? Isso aqui é um canal de religião, de teologia baseada em fé e até também de teologia comparada, né? Eu busco trazer a religião de uma forma prática para as pessoas, para que as pessoas possam fazer o uso correto disso, né? Na vida delas, se incorporar aquilo e poderem viver com aquilo. E isso se transformar elas, o mundo, ou elas, numa forma melhor de encarar o mundo, encarar a vida delas. Esse é o objetivo do canal. E Fá é um desses instrumentos básicos, né? Para quem não quer entender isso, vá lá no vídeo que eu acabei de fazer sobre o que tem para aprender em Fá. Aí você vai ver porque eu explico lá onde Fá, nessa grande área de conhecimento humano, onde Fá, né, conhecimento de Deus, né, na verdade conhecimento humano, nessa área de conhecimento de Deus, que Deus trouxe para a humanidade, onde Fá se enquadra. Mas aqui eu estou falando isso tudo para dizer que eu vou falar sobre ibôs, né, sobre os ibôs, que são os instrumentos que o Babalaô tem, e o trabalho dele. A pessoa me perguntou para que serve ibô, e como eu falei, estava explicando que eu não falo sobre Odu, não falo sobre técnica, não sei o que, não ensino a pessoa a jogar Ifá ou consultar Ifá. Jogar não, consultar Ifá. Mas, apesar disso, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a anatomia de uma consulta. Lá eu explico para vocês como são os passos de uma consulta, como deveriam ser os passos de uma consulta, para vocês entenderem, se vocês forem se consultar, o que está acontecendo no início até o fim. Quem quer entender isso, vá no vídeo sobre a anatomia de uma consulta. E um dos elementos que tem nessa consulta é o ibô. Né? E por que eu vou falar? Porque o ibô não tem nenhum segredo para o Babalaô. Isso aqui não é nenhum segredo do Babalaô. Pelo contrário, esse é um instrumento do consulente. É o consulente que usa o ibô. Né? E é isso que eu vou explicar. Qual é o uso que o consulente faz do ibô e que você precisa aprender, tá bom? Então, se você estiver interessado nesse vídeo, de conhecer para que serve o ibô e como você deveria estar usando o ibô numa consulta, você fica aqui. Bom, vamos lá, né? Eu fiz uma longuíssima introdução, né? Rompendo com a minha tradição de fazer introduções curtas. Mas, ainda estou aqui com a minha virose carboidrato. Mas é isso, tá certo, né? Então vamos lá. Não tem nenhum segredo aqui, não tem nenhuma técnica especial. Ibô é uma coisa que quem usa é o consulente. Então, assim, é uma coisa que você tem que saber, tá? Então, por isso que eu vou falar sobre isso aqui de Fá. Bom, então, o ibô, na verdade, não é uma, né? São várias pecinhas. Eu vou mostrar aqui rapidamente aqui, ó. Tá vendo? O ibô são várias pecinhas. A gente tem vários ibôs. Eu vou apresentar eles aqui, tá vendo? Tem vários, aqui tá dando pra ver, né? Tem vários ibôs, são vários ibôs. Eu vou explicar o que são vários e o uso, mas vou começar primeiro pelo uso, que depois a questão de pontuação é um detalhe. O mais importante é existir com o ibô. Vamos lá. Então, para começar, o ibô é uma peça, né, tá certo? Como eu tenho aqui esses dois búzios aqui, tá vendo? Que estão um amarrado no outro aqui, esses dois búzios juntos aqui. Essa é uma peça, aqui é um ibô bem básico, ou tá? É o búzio. Então, é uma peça que é usada para fazer a confirmação das respostas que o Babalaô faz para o oráculo de Fá. Da seguinte maneira, faz parte da técnica e da ética da consulta em Fá que o Babalaô, de antemão, para que o Babalaô não possa, olha só como é que coisa legal, o Babalaô não possa manipular a resposta que ele vai obter. Tá? Por quê? Porque como você lembra, como vocês lembram, diferente do jogo de búzios, no qual
o olhador está ali, ele joga os búzios e ele fala o que ele quer para o consulente, né? Ele joga, cai, aqui eu estou vendo isso e aquilo. Ou seja, o jogo de búzios ele tem um problema de integridade ou de qualidade que é o olhador pode, numa caída lá, baseada em critérios pessoais dele, definir qualquer coisa que ele vai falar para o consulente. Agora eu vou falar de búzios que todo mundo está acostumado e que é o caso que Fá evita, né? Por quê? Lembra que eu falei de búzio? Búzio, ele é, no mundo real, ele é 99% vidência e 1% técnica, caída. Isso é o mundo real. Claro que esse número 99,1 é um número figurativo, só para dizer que, olha, quase todo mundo, menos alguém que eu não sei quem é, tá certo? Usa o jogo de búzios como vidência. Eu já falei isso em vários vídeos que eu fiz aqui. Você não fica assustado. O que eu estou querendo, vou significar tudo que eu estou falando. Quando você vai no jogo de búzios, o cara fala para você aquilo que a vidência dele determina. Existem algumas vidências, né? Ou seja, a pessoa é médium, geralmente quem joga búzios, né, é médium, mas pode não ser médium, né? Você pode ter babalaôs hoje, pessoas que não jogam o Guns, eu era o Guns e jogava búzios, né? Só que depois eu falo sobre isso. Aí, no jogo de búzios, a pessoa, né, que são os babalorixás, elorixás, ou outras pessoas que têm posições, qualquer pessoa pode jogar búzios, a pessoa tem que ter o acesso ao oráculo. Mas assim, ou a propriedade de usar. Então, o olhador, né, que a gente chama de olhador, né, ele usa vidência. E quais são os tipos de vidência? Clarividência, quando a pessoa vê imagens do que tem que falar, e a aurividência, quando os espíritos ali, né, ele tem guias e o espírito fala no ouvido dele assim, ó, isso aqui, papapá. Então ele recebe as informações que vai ter que falar para a pessoa. Olha só, eu não só convivi dentro do Candomblé, convivi dentro de Umbanda, como também fiz consultas com várias pessoas, porque eu queria entender a questão do oráculo, e estou fazendo isso como uma afirmação. Se você não sabia, é isso. O jogo de búzios é evidência, mais nada. Assim, é isso que funciona. Mas o cara joga o búzio e faz uma caída. Olha, gente, eu já falei isso aqui sem nenhum exagero, sem querer depreciar ninguém. O cara podia jogar moedinha, pedrinha, tá certo? Coquinho, qualquer coisa que ele podia jogar lá. Podia jogar amendoim. Ele ia falar a mesma coisa para você, tá? Então, assim, aquilo que caiu ali é um detalhe. Claro que eu já conheci gente que tinha uma caída, aí ele usava, mas esse de uma usar positiva, né? O búzio, ele tem uma disposição gráfica, né? Você pode agrupar as coisas ali, tem significado, você divide lá o espaço, né, em 4 partes, que a pessoa que tem a técnica existe, tem uma técnica, tem 4 partes, aí depende do que cair aqui, do tipo de, ou do que foi, o que está ligado, às vezes tem pessoas que fazem a transição para orixá. Então existem técnicas, eu já falei sobre técnica de jogo de búzios. Eu era Ogã, não tinha evidência nenhuma e jogava e conseguia falar para as pessoas, usando as técnicas de caída. Tem que técnica determinar, você chegava no assunto, e aqui, pum, chegava no problema. O problema do búzio é que ele é muito objetivo, né? Ele fala aquele problema, aquela situação, aquela coisa bem fechada. Já é muito mais amplo, já te dá um contexto muito maior, muito mais profundo da vida da pessoa. Essa é a grande diferença. Eu posso falar isso porque eu joguei, então eu sei o que cai. E olha que eu gosto muito dos búzios, hein? Como instrumento, uma caída, cara, você tem N coisas para falar. E eu tinha que explorar a caída, os formatos, né, as disposições, os subodus, os barracões, né, que a gente fala lá, que é a composição, eu tinha que explorar isso. Mas quando a pessoa tem evidência, o que ele explora? Nada. Você vai ser lá, cara, ele vai falar o que ele quiser para você. Às vezes o cara faz uma caída, fica ali meia hora falando. O padrão do jogo de búzios são 4 caídas. Nas 4 caídas, que é mais ou menos o padrão do jogo de Fá, 4 odus, no momento que você trabalha, no máximo, entendeu? Que pese basicamente 3 você consegue resolver, mas 4 odus. E Fá também tem um padrão de 4 odus, né? Então, para você determinar tudo. O jogo de búzios são 4 odus que tem um caminhamento, o primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles têm finalidade, assim como em Fá também, primeiro, segundo, terceiro, você vai usando para compor a interpretação. Então, como eu falo, né, tem outro que eu falo sobre o jogo de búzios. O búzio tem uma origem muito boa na religião, tá certo? Uma referência muito boa.
Olha só, não estou aqui para falar jogo de búzios, estou explicando para vocês aqui isso tudo para dizer que eu tenho que defender algumas coisas, eu tenho que explicar algumas coisas que eu falo, né? Você não fica meio sem entender. Mas é que, vou voltar ao ponto lá para encerrar esse troço. O olhador de búzios, ele pode falar o que ele quiser para você. O que ele falar, tá falado, porque isso aí tá vendo. E esse também é um dos motivos porque você não tem dois olhadores no mesmo jogo de búzios. Diferente de Fá, no qual você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16 babalaôs olhando o mesmo jogo de Fá, mesma consulta. E todos eles vão falar ou a mesma coisa ou vão se complementar com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de sutileza, combinando não sei o que, dando conselhos úteis para você que está lá. Então, se você está no jogo de Fá e você tem 3 babalaôs ali, não é por falta de conhecimento de um deles, não. É porque está lá junto, vamos lá, vamos fazer uma consulta aqui. Isso mesmo, parará. Assim, é o trabalho do cara. E você pode ter 3, porque os 3 têm a mesma base de conhecimento, mesmo tudo, e vão falar as mesmas coisas para você, complementando. Entendeu? Então, é assim que funciona. Os búzios já não tem isso. É pessoal o que está ali. Então, o que acontece no jogo de búzios que não tem em Fá? O babalaô, o olhador, né? O babalorixá, o orixá, o Ogã, que joga aquilo, ele vai poder dizer para você o que ele quiser. Você não tem como saber nada. Aí ele pode mandar você fazer A, fazer coisa B, não sei o que, oferenda, isso, sacrifício. Ele pode definir uma coisa de um tamanho desse tamanho ou desse tamanho, sem nenhum tipo de controle. Ele pode tirar da cabeça, não, estou vendo aqui, é isso, isso. E é assim que funciona, olha só, é assim que funciona. O cara, não, o que tem que fazer é isso, o cara visualiza o que tem que fazer e passa ali, você anota o que ele tem que fazer, aquilo vem para ele, através da mediunidade dele, dos espíritos, dos guias, ou de orixá que trabalha com ele, sei lá quem trabalha com ele. Mas ele vai ver assim. Então é isso que funciona, tá certo? Então este é o modelo. Então, e o que acontece em Fá? Não é esse modelo, não é esse modelo. Então não pode ser isso. Então, e qual é a preocupação? É que o babalaô não possa, a ética que tem envolvida nisso, em Fá, é que o babalaô, ele não pode manipular as respostas. Ele não pode escolher o que vai acontecer. Ele não pode escolher o tipo de oferenda, o tipo de coisa que vai ser selecionada para aquela ocasião. Ele não pode escolher. E, em princípio, isso aí não pode escolher. Tá certo, né? Aí depois eu faço algumas exceções, mas é assim, o Iboa, e para que isso não aconteça, para que ele não possa, ele decidir por conta própria o que vai acontecer, aí existe os Ibôs, tá certo? Os Ibôs existem para isso, para que esse controle não fique no babalaô. Eu sempre digo isso para vocês, o babalaô é um severino, né? É o cara que carrega o carrinho de mão. Ele está ali para falar as mensagens. E a própria consulta, existem mecanismos de éticas envolvidos na consulta para que aquela pessoa não possa controlar o que você está fazendo. E a base desse controle chama-se Ibô. Esses Ibôs aqui que são a forma de controle. Então existe. E como é que isso funciona? Vou explicar rapidamente, porque eu já estou aqui com 13 minutos falando só em relações, né? Então, como é que funciona? Funciona assim. A gente tem um Ibô. Como é que o babalaô funciona? Que depois que sai o do principal, o babalaô tem que conduzir uma série de questionamentos cujas respostas são sim e não. Olha só, isso é diferente de jogo de búzios. Jogo de búzios, o cara dá uma caída e aquilo ali tem 50 significados profundos, o cara fala sobre sua vida passada, né? Isso é um búzio. Nem fala não. Aí depois que ele faz a consulta do principal, que é que ele saca lá, o que acontece ali? Aquela é a única vez que ele faz e tira um Odu. Pum, tirou. A partir daí os Odus são tirados para responder perguntas de sim e não. Ele vai fazer é isso ou aquilo, é isso ou aquilo. Então, e essa é a coisa do babalaô. O babalaô tem que ser uma pessoa especializada em fazer perguntas sobre alguma coisa cujas respostas possam ser completas, não objetivas, claras, baseadas em sim e não. Foi por isso que eu disse, algumas pessoas já relembraram, que saber fazer uma pergunta em Fá é 80%. Se você não sabe fazer pergunta, você não sabe o assunto que você quer saber, se você não sabe como perguntar isso, qual é a sequência de você avançar aquilo ali, você vai chegar a resultados muito ruins, né? Às vezes resultados confusos. Mas quando você erra na pergunta, o oráculo orienta, mostra para o babalaô que ele está errado, para ele voltar atrás. Eu já falei também isso outra vez e entendo isso aí. Quando a gente erra, a gente faz uma pergunta errada, uma coisa ali, o que acontece? Aí começa a dar não, a gente tem que, opa, o que está acontecendo? As respostas ficam confusas, geralmente não para tudo. Aí você tem que fazer o seguinte, cara, vamos voltar alguns passos atrás. Algum momento você cometeu um erro. O oráculo te orienta, né? Então,
como você não, como eu falei, depois do Odô principal, retomando a minha narrativa, né? Do Odô principal, você tem 50 perguntas para fazer. E é sempre assim, você faz uma pergunta e a resposta será sim ou não. E é isso, olha só. Ah, mas é isso. O oráculo de Fá é bem simples, é binário. Você faz uma pergunta, ele vai dizer sim ou não, sim ou não, sim ou não. Ah, que decepção. Não, não tem decepção nenhuma, é isso mesmo. Por quê? Mas o sim ou não determina um Odô. E aquele Odô, eventualmente, às vezes sim, às vezes não, por aquele Odô, o Babalu sabe o que está querendo significar aquela resposta, tá? Então, essa é uma outra coisa que faz parte da interpretação. Então, você vai tirar o Odô principal, que nasce espontaneamente. A partir daí, são perguntas de sim e não, que surgem novos Odôs, e alguns deles são aproveitados e outros não, apenas servem para fazer pergunta, tá certo? Geralmente, quando é um Odô completo, o cara segue para fazer pergunta, mas isso é uma outra questão de técnica que eu não vou abordar aqui agora, tá? Beleza, então são perguntas de sim e não. Aí, qual é a ética envolvida? O Babalaô não pode, eu estou dando um rolo aqui para falar isso, né? O Babalu não pode saber qual é a resposta. Ele não pode, quando ele for jogar ou sacar, ele não pode saber o seguinte, qual é a resposta que interessa para ele, Babalaô? Ou qual é a resposta que interessa para você, consulente? Ele não pode saber, não, esse cara está querendo ouvir um sim, então eu vou dizer que é sim para ele. Ele não pode manipular isso. Faz de conta que ele quer fazer uma oferenda, não, eu quero oferecer isso aqui, então eu vou fazer uma pergunta, e nessa hora tem que responder assim, o Babalu não tem a capacidade, não tem condição, fazendo a técnica certa, ele não tem condição de fazer isso com você. Eu vou explicar aqui. Por quê? Porque através dos esboços, tá certo? Eu vou explicar agora. Então, não existe, não está na mão do Babalaô dominar aquilo que o oráculo de Fá vai decidir que vai ser escolhido. Olha que coisa interessante. Então quando inicia uma consulta, o Babalaô não sabe aonde aquela consulta vai dar, qual vai ser o resultado daquilo. Ele não tem como controlar. Ele não tem como chegar assim, essa pessoa vai sentar aqui, eu vou direcionar para que o resultado seja isso. Não tem como. Já em Búzios dá para fazer, né? Eu tenho, isso é história, né? Uma falecida mãe de santo que eu gostava muito, dizia que o pai de santo dela, né, quando ia jogar de manhã cedo, quando ia abrir o dia do jogo lá, ele passava na despensa da cozinha e perguntava o que está faltando hoje, né? Ah, está faltando tal coisa. Beleza, ele ia para o jogo e o que ia sair do jogo é o que está faltando na despensa, tá? Ponto. É isso, olha só, é isso, ponto. Isso funciona assim na vida. O cara está precisando pagar uma conta, o que vai sair vai ser a conta que ele precisa pagar. É assim que funciona, tá, gente? Búzios é assim. Bom, então vamos voltar para Ifá. E como é que isso acontece? Muito bem. Aí agora vou ter que explicar os ibôs, então rapidamente. Então a gente tem um ibô que significa não. Esse aqui, o apadi, é o caco, tá certo? É um caco. Tem vários cacos, esse aqui é um deles, tá? E tem outros, vários, que determinam o sim, tá certo, né? Beni, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o becó, que é não. Esse aqui é o Beni, tá vendo? Esse aqui é o mais clássico, é o búzio. Mas existem outros. Por exemplo, tem a pedra, eu tenho o osso, eu tenho aqui o cotô, né, que é o caracolzinho, né? Eu tenho aqui o dente, rim, né? O ori, a cabecinha aqui, tá certo, né? E tem a aiô, ok? Esses são os que eu uso. Existe mais um que é uma semente de fruta, mas aí eu deveria ter para alguns casos de situação, mas eu não tenho, eu não guardei. Talvez eu pegue uma semente de fruta aí, mas aí eu uso o aiô nesse caso aí, né? E por quê? Bom, então veja, todo esse conjunto que eu mostrei para vocês aqui, todo esse conjunto aqui, ó, todo esse conjunto aqui de coisas, isso tudo aqui é sim, né? Sim, responde sim, ok? Isso, e essa aqui sempre é não. Então, o que você faz? Vamos pegar lá, vamos pegar os básicos. Quando você vai fazer pergunta, você dá para o consulente um desses dois ibôs, o consulente vai pegar aquilo, ele vai nas costas, bota a mão nas costas, embaralha e ele bota um em cada mão e apresenta assim. Fica assim na frente do Babalaô. Aí o Babalaô vai jogar, né? Vai lançar o opelê. Ou, na realidade, deveria fazer, sacar os iquins. E vai sair um Odô. Aí o Babalaô vai tirar um Odô para a mão. Fica aí de frente assim, né? Porque fica primeiro para a mão esquerda do consulente, depois para a mão direita do consulente. Ele faz essa, porque ele faz nessa sequência dele. O Babalaô faz daqui para cá, né? Da direita dele para a esquerda. É assim, que corresponde à esquerda do cara, né? Sempre é essa. O que prevalece é isso. Então ele vai fazer, aí vai tirar o primeiro Odô, depois vai tirar o segundo Odô. Aí o que acontece? Usando o que a gente chama de ordem de senioridade, que não é número, é senioridade, tá? Ele vai determinar assim,
O Odum mais sênior é o mais forte. Então ele vai mandar abrir a mão do Odum mais sênior. Aí o cara vai abrir a mão. Naquele momento ele abre a mão. Então se abriu essa mão aqui, é sim. Se ele abriu essa mão aqui, é não. Então olha só. Aqui fecha o circuito do primeiro uso de boa, que é o mais clássico. O Babalô não tem como saber, mesmo sacando com o Iquim e mesmo lançando o Pelé, ele não tem como saber qual é o Odum que está sendo lançado ali, que vai sair daquela configuração. E ele também, mesmo que ele saiba, ele não sabe em qual mão que está o sim. Foi o cliente que escondeu. Então é impossível para o Babalô determinar qual é o resultado daquela pergunta. Então ele pode dizer o seguinte: essa aqui é a pergunta e a resposta que eu quero. Quando ele lançar, como isso está na mão do consulente, ele não sabe, ele não tem como controlar. Então o jogo tem uma ética especial na qual ele impede o Babalô que está ali de trapacear, de enganar, de iludir o cliente que está, o consulente que está ali na frente dele. Tá certo? Bom, e com isso, né? E com isso vem a coisa importante. A primeira coisa importante que eu tenho que dizer... Então, entenderam? Então, assim, isso aqui encerra a primeira explicação do porquê que o IBO é necessário e quando ele é necessário. Então, numa consulta de Fá, o consulente vai ficar com duas coisas na mão e vai responder... Eu já falei, eu brinco com as pessoas, olha só, você aprende a fazer rápido aí, porque você vai responder 50 vezes. Então, e é mesmo, a pessoa, caraca, já tive mais... às vezes mais do que 50. O cara faz isso aqui. Então, tem que ser bem ágil para fazer isso aqui. E a gente não tem como controlar. Entendeu? Você não tem como. É impossível. Você não tem como saber provocar a resposta. Aí, quais são os problemas? Bom, ok? Então, vamos lá. Encerrada a primeira parte. Tá certo? Entenderam? Para que servem os IBOs? É para isso. Tá certo? É isso que é um uso bem simples, mas muito, muito, muito importante. Aí depois vamos perguntar por que tem tantos IBOs assim, né? Porque você mostrou tantos aqui, né? Por que mostrou tantos aqui? Eu tô pegando aqui, esse aqui, ó. Por que mostrou tantos IBOs aqui, né? Por que mostrou aqui? Por que tem esse Aiô? Por que tem o Ori? Por que tem o Egum? Muito bem. Ah, muito bem. Aí é o seguinte. Dependendo da pergunta, essas perguntas são feitas para determinar o tipo de Ire ou de Ibi, tá certo, né? Então, vamos lá. Primeiro, se for uma pergunta genérica, o cara vai fazer uma pergunta de sim, não, qualquer, ele vai sempre usar o básico, que é esse daqui. Ou esse aqui é o básico, tá certo? Dependendo do tipo de pergunta que ele faz, na busca do tipo de Ire, do tipo de Ibi, existem alterações do IBO para aquela pergunta. Então, se vai ser uma pergunta de saúde, vai ser esse daqui. Se vai ser uma pergunta que quer dizer alguma coisa que significa inutilidade, uma coisa inútil, vai ser esse daqui, né? Esse aqui também para relações de pessoas. Então, assim, tem lá, né? Esse aqui quando você fala com IFA. Então, existem vários tipos aqui, isso muda, né? Se a pergunta tem um sentido de Ire é de um jeito, se a pergunta tem um sentido de Bi é do outro. Então, isso aqui vai alterando, tá certo, né? Existem situações, né? Que vida longa, eu falei saúde, mas vida longa seria esse aqui, ó. Se for perguntar para vida longa, seria esse daqui. Esse aqui seria para saúde. Problemas com mulheres, seria esse aqui, segundo feminino. Mas se for feitiço, seria esse daqui, né? Se você estivesse lidando com a parte de Egungun, seria com esse aqui. Também algumas coisas de saúde. Então, assim, dependendo do tipo lá. E essa é uma coisa que faz parte do Babalô. O Babalô que sabe qual que ele vai usar na hora. Ele pega assim, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Por quê? Porque cada um desses produtos o IBO está associado a um tipo de situação, um significado que ele carrega, né? Esse aqui é o significado de Fá, do Aiô, né? O jogo de Aiô. E esse aqui é o de utilidade. Vai trazer aqui. Sendo que o genérico é esse aqui. Na realidade, se você não tiver esses outros aqui, se não tiver alguns do bom, você podia fazer só com esse aqui que estaria resolvido. Tá ok? Então, já falei do porquê que tem e falei porque que tem vários tipos. Tá certo, né? Beleza? Agora, então, para encerrar, eu vou comentar do problema quando você não usa isso, né? Bom, vamos lá. O que acontece, né? Eu vejo muito gente até que eu gosto, né? Gente que eu conheço e gosto. O que as pessoas fazem? Os babalôs têm muita preguiça, gente. Muita preguiça de usar isso aqui. Tem gente que não gosta. Aí o que ele faz? Ele faz o que o jogador de búzios faz, gente. Ele pega lá, primeiro que esse pessoal que tem preguiça não usa Iquim, né? Por exemplo, eu só uso Iquim. Eu sou babalô, então eu me iniciei e aprendi a usar Iquim. Então eu uso Iquim. Cara, azar de quem for. Eu só uso Iquim. Ponto. E uso o Opelê para perguntas auxiliares para acelerar a parte do processo de consulta. Mas tem gente que, assim, acho que nem pega no Iquim, nem para ele. Só usa o Opelê. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Então, para quem não sabe o que é um iquim, isso aqui é um iquim, ó, um caroço de dendezeiro, tá lembrado? Né? Alguém sabe o que é isso aqui? Tá vendo? Alguém pode ver aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar na posição certa aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é um iquim. Aí o babalão pega 16 na mão e ele saca assim, né? Eu acho que pouca gente deve ter visto alguém usar iquim, né? Comigo, como eu uso 100% do tempo, isso não é questão. Mas isso aqui é um iquim. Então a gente fica com 16 na mão para sacar, né? Como se fosse 16 búzios, fica 16. Esse que eu mostrei aqui é um iquim de 5 olhinhos, tá vendo? Eu tenho um de 5 olhinhos aqui. Mostrei. O pessoal viu que é de 5 olhinhos. Eu só uso de 4 olhos. E por quê? Porque tradicionalmente os iquins de 3 olhos não servem para consulta de Ifá. Isso serve para fazer, sei lá, feitiço, né? Segundo algumas fontes lá. Então eu não uso, substituir. Assim, o pessoal de Cuba, o cubano gosta muito de. Eu não sei os africanos, mas os cubanos gostavam muito de fazer qualquer coisa. Eu acho que eles só tinham os de 3 e usavam só de 3. O cubano é muito preguiçoso. Mas os meus são todos de 4, que é o que deve ser, porque são 2 olhos para dentro da pessoa, 2 olhos para fora. Essa está no Yorimeji, tá? No Do que explica isso aqui. E aí esse daqui é o opelê, para quem nunca ouviu falar de opelê, é isso aqui, né? Tá vendo? Isso aqui é uma corrente opelê, tá vendo? Aqui, ó. Usa esse tipo de semente aqui, essa opelê, é essa semente que usa aqui, cortada. Na verdade, originalmente ela fica junta aqui, né? Aqui, ó. O opelê é uma semente que é junta aqui, tá vendo? Vou fazer aqui, gastando o tempo de vocês aqui, olhando tá vendo? Ela fica junta, são duas aqui, ela fica aqui, assim, tá vendo? Aí a gente corta no meio e aí vira duas, tá certo? Então aqui, essa corrente cai aqui e sai à disposição para que seria o equivalente lá. É muito rápido, né? Consulta com pelê, se faz muito rápido, tira uma. Então isso aqui para quem não sabia. Então, aí o babalaô geralmente usa o pelê, né? Esse pessoal que não usa Ibo, ele joga o pelê e joga, e acontece. Como ele joga lá, rapidamente. E só ele sabe o significado, só ele sabe, não é o significado, só ele sabe ler às vezes tem consulentes que sabem, mas ele sabe a senioridade, então ele joga um, joga outro, então o que acontece? O babalaô, quando está fazendo dessa maneira, sem uso de Ibo, ele pode, a bel prazer, ver uma caída lá e escolher a resposta que ele quer, gente. Por quê? Geralmente, quando o cara não usa isso, ele considera que a primeira caída é o sim, a segunda caída é o não. Quando o babalô, por exemplo, está jogando sozinho para ele mesmo, essa é a regra que ele faz, tá certo, né? Primeira sim, segundo não. Primeira sim, segundo não. Essa é a regra. Mas essa regra é só para quando você está jogando para você mesmo, tá certo? Ou quando a pessoa não pode estar presente, não pode sacar os ibus, aí você vai fazer aquilo. E mesmo assim, né? E com todo cuidado tem que fazer. Mas se tem uma pessoa, um consulente presente, o consulente tem que usar o quê? Tem que usar os ibus e não os iquim. Então, se você está na consulta, o babalô não te deu ibo nenhum, e ele está lançando lá o opelê, fazendo a leitura e dizendo, isso aqui é assim, não, disse isso, disse aquilo. Cara, olha só, eu não estou dizendo que você está sendo enganado, mas eu estou dizendo que nesse formato, nessa técnica de consulta, o babalô poderá estar escolhendo qualquer resposta que ele quiser. Ele pode fazer qualquer pergunta e ele vai sempre saber a resposta, porque é ele que vai escolher. Não, um absurdo, o cara não pode fazer isso. Olha, não pode fazer o cacete, tá certo? Ele pode ali escolher a resposta que ele tá. Inclusive, ele pode estar fazendo perguntas que as respostas não chegam a lugar nenhum, dá não, senão, não, assim. Aí ele diz, caraca, cansei. É isso, tá certo? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode escolher. Então virou, neste momento, aquele cara ali virou um olhador de búzios. É a mesma coisa que ele pode fazer. Ele está decidindo qual o tipo de destino que vai dar para você, tá certo? Então, assim, esse é o problema. Então, se você for uma consulta de Ifá, e o babalô não te deu esses ibus aqui, né? Eu fico traumatizando as pessoas. Eu lamento se você vai ficar traumatizado com essa resposta, né? Então, se você for numa consulta de Ifá, o babalô não te deu esses ibus aqui para você ficar abrindo e fechando para ele, olha, gente, eu lamento. E você, inclusive, fez iniciação baseado nisso? Não, eu me iniciou porque o Ifá me disse ali que eu tinha que me iniciar. Cara, se você fez iniciação, se você fez qualquer coisa, é bom, aquelas coisas caríssimas, cara, lamento, né? Lamento porque você, lamento por agora, não pelo momento anterior, porque poderia ser certo, mas agora você vai ficar com a pulga atrás da orelha se o cara não te passou a perna, cara. Porque se ele tivesse feito as consultas todas e usado o Ibo, você não ia ter dúvida, não. Assim, foi determinado lá, ele fez as perguntas, ele anotou as perguntas, inclusive a gente vai lá, né? A gente faz o babalô tem que fazer uma coisa bem estruturada, tem um caderno, né? Eu fiz tal pergunta, aqui tal resposta, né? De modo que o cara tem um papelzinho ali, não sai da cabeça dele.
A gente anota, tem lá anotações, eu vi gente que, eu inclusive aprendi com gente, o cara via bem detalhado, logo na minha iniciação, o Marcos Ossacolhar, ele fazia ela detalhada, ele fazia todas as perguntas, eu falei assim, não, vou fazer igual ele faz. Ele saía fazendo lá, anotando cada coisa. Então você sabe, você lendo aquela consulta, você poderia saber o seguinte, tudo aquilo que o cara perguntou antes de chegar. Então se o cara chegou, eu determinei isso, você poderia até ver o que ele viu antes, que não era para chegar, é isso, é aquilo. Então, tem coisas que vão pegar logo, quando você pega logo, pelo tipo de odor, você já sabe a situação que é, então é sempre bom você pegar rapidamente, mas tem vezes que você fica, não, sim, não. Então ele vai chegando lá, então você consegue saber exatamente. A gente faz anotações detalhadas para isso, né? E usando sempre o Iboa. No caso lá, você tinha que abrir, era o Iboa, não tinha adivinhação, né? Lá era feito com o Iboa, abriu, entendeu? Então aqui é o formato sem executar cliente. Se você fez um montão de coisas sem ter usado isso aqui, eu lamento, como eu falei, lamento por você, que você vai ficar naquela, caraca, será que eu fui enganado? Você pode ficar com essa dúvida até hoje, tá? Não teria se o cara tivesse usado a técnica certa, beleza? E por final, o último uso dos 30 minutos, né? Eu queria fazer 15, cara. Eu sempre exagero, né? Então, aí o último uso do Zibo é o seguinte, existem algumas situações, alguns jogos que você faz em que que o Bobalô pode fazer a escolha da boa sorte, né? Da boa sorte ou do infortúnio. Quando a gente faz o Ikoshi-Aie para criança, a gente faz isso, né? O jogo do Ikoshi-Aie, na consulta de Ikoshi-Aie, você tem essa determinação, mas isso pode ser feito também em situações normais, quando a pessoa está querendo saber alguma coisa do destino dela e ela pode querer alguma orientação. É isso aí, porque o Ifá ele não te dá respostas precisas, ele te dá orientações, guia, você que tem que tomar a decisão. Já falei isso, olha só, se você está querendo ir a um oráculo, eu digo assim, se você quer ir na Umbanda para falar com um guia e você quer respostas precisas do que você tem que fazer ou não, que é certo e errado, você está indo no lugar errado, cara. Está indo no lugar errado. A mesma coisa, você está indo em Ifá porque você quer que o Bobalô diga o que é certo e errado para sua vida, o que vai acontecer amanhã, você está indo no lugar errado, você tem que ir, sei lá, na vidente, entendeu? Você está perdendo seu tempo. Você não é o que acontece com a gente. Ali a gente dá indicações, a decisão da vida sempre será sua, tá? Você sempre vai tomar a decisão do que vai acontecer na sua vida. Mas então existem situações em que existem significados de boa sorte e de infortúnio para cada um desses ibôs aqui, tá? Cada um desses ibôs aqui, quando você fala quando você vai fazer uma consulta para saber qual é o infortúnio, qual é né, ou a boa sorte, esse ibô aqui assume um significado com infortúnio e um significado com a boa sorte. Esse ibô aqui, boa sorte, infortúnio, boa sorte. E aí o que faz? A gente bota todos os ibôs ali e você tira um Odu completo para cada um deles. Pela ordem de senioridade, ele vai dizer o seguinte, na sua vida, o que vai mais ocorrer isso aqui, ele te dá as tendências. Então ali você descobre como é que vai ser o formato da sua vida que vai ocorrer, tá certo? Então, ele te dá uma indicação. Então, o Iboço também serve para isso. Isso é uma consulta especial, um uso especial do book, você tem que tirar vários e fazer uma interpretação subjetiva ali pela sequência que eles aparecem ali para você. Então, esse também é um uso de Ibô, né? Para quem quer saber o uso de Ibô. Como eu falei, tem vários modelinhos, às vezes tem pessoas que têm tipos. Os completos, eu fiz uma pesquisa muito extensa, tá? Quando eu cheguei nesses Ibôs aqui, porque como eu falei, está faltando um só, que é a semente de fruta, que é para um uso bem específico. Eu já tive, mas elas são pequenas, somem, cara. Esse negócio é um problema, né? Então tem que ter um tamanho mínimo para a gente poder guardar. Fora isso, o mínimo que você tem que ter são esses dois básicos aqui, né? O Apadi e o O, que vai fazer, tá certo, né? Então, isso aí. Então, encerrando, eu até tinha mais coisas para falar, né? Mas, enfim, vamos lá terminar com 35 minutos, né? Era isso que eu queria explicar para vocês, se vocês tiverem dúvidas aí, entendeu? E eu expliquei isso para vocês, porque, como eu falei, isso aqui é um instrumento do consulente, não tem nada a ver com o consulente que usa aqui, então você tem, em princípio, deveria ter a obrigação de saber que isso aqui existe e como é que é usado, tá certo? Então, é isso, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo.